Ô Sandra, são 3 horas e 48 minutos. Olha só, nosso ouvinte final do telefone 6241. Tenho muitos problemas por causa de herança, uma confusão atrás da outra. O Eliseu Cirino lembra do filho do Tim Maia, que só herdou dívida e processo. Quando tem um parente próximo, né, que morre, ele acaba deixando em vida aí alguns bens, ou não, né, às vezes até dívidas. Mas quando é relacionado a bens que precisam ser divididos entre filhos, marido, esposa, irmãos, acaba sendo necessária aí uma organização, ou então pode realmente levar até as ações judiciais, né? Essa divisão também nem sempre é igual para todos, que gera ainda mais discussões. A exemplo do que ocorreu com a família do Zagallo, né? Ele que expressou em testamento o desejo de deixar metade dos bens para um dos 4 filhos. E aí, nesse caso, será que pode? Quem responde para a gente é a advogada Mariana Baroni, que já está na sintonia aqui com a gente, em contato. Seja bem-vinda, Mariana. Muito boa tarde, Sandra. Boa tarde, Guarizo. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos ouvintes. Tema polêmico, né? É um tema muito polêmico. Tem bastante discussão para a gente poder conversar. E como deve ser, então, a partilha dos bens? Olha, isso vai depender, Sandra, na verdade, do que aquele falecido determinou ou não. No caso, por exemplo, já entrando na polêmica, né? No caso do Zagallo, ele deixou um testamento, ou seja, ele faz uma manifestação da vontade daquilo que ele gostaria que ficasse para os filhos. Uhum. Mas o testamento ele tem que seguir o que nós chamamos no direito de legítima, ou seja, metade do patrimônio dele tem que ficar para os herdeiros. Metade do patrimônio ele não pode dizer como é que fica. A outra metade é o que nós chamamos no direito de parte disponível. E essa parte disponível, o falecido pode determinar para quem é que fica. Não precisa ficar necessariamente para os herdeiros. E, além disso, ele pode escolher para quem é dos herdeiros, se ele quiser, para quem é que vai ficar. Que foi o que o Zagallo fez. Ele quis deixar para o filho caçula. Então, a divisão ficou desproporcional. Ele deixou a parte disponível toda para o filho caçula, e é o que a gente chama de legítima, que é essa parte bloqueada, vamos falar assim, teve que ser dividida igualmente entre os filhos. Então não há nada de errado no que ele fez, mas pode ser contestado? O grande problema, que é o que gerou a discussão, é o seguinte: um testamento você pode colocar dentro dele questões patrimoniais, mas o Código Civil, que é o que regula o testamento, diz que você pode levar questões existenciais. E o Zagallo, como tinha essa fama de ser turrão, né? Ele levou para o testamento questões existenciais. Então, o que ele colocou lá nesse testamento? Ele disse: olha, eu estou muito magoado com os meus filhos que me abandonaram na velhice. E por isso eu vou deixar toda a minha parte disponível para o meu filho caçula. Então, os outros herdeiros, na manifestação mais recente que eles fizeram à imprensa, eles disseram que vão tentar anular, invalidar esse testamento, porque essa seria uma alegação falsa de que eles não cuidaram do pai. O que eles alegam é que, na verdade, esse filho caçula impedia o acesso deles ao pai, e aí ele seria uma manobra desse filho de tentar impedir que eles acessassem o pai, e que ele teria feito, eventualmente, a cabeça do pai, para o pai achar que ele estava sendo abandonado e coisas assim. Então, essa é o que parece ser a tese da defesa dos outros filhos, né, para tentar anular o testamento. Mariana, e quando não tem testamento, quando não se encontra um inventário, e aí fica muito pior essa partilha, fica mais difícil de fazer? Olha, Guarizo, quando não tem um testamento, o que vai acontecer é o patrimônio vai ser dividido, aí vai ser 100% do patrimônio que vai ser dividido entre os herdeiros. Então, você não vai ter essa discrepância, essa diferença entre os herdeiros, como aconteceu no caso do Zagallo. Aí a proporção
é idêntica entre todos os filhos. Se você quiser fazer uma diferença entre eles, tem que ser por testamento. Senão, as proporções são iguais entre eles. E a gente percebe um exemplo, claro, que é de uma pessoa conhecida, mas isso se replica também, imagino, em outras situações familiares. Com certeza, muitas e muitas vezes. E por isso que o processo de inventário, por si só, o processo de inventário já é um processo complexo, porque envolve muita burocracia e envolve uma matéria que é uma matéria complexa, porque envolve direito de família, envolve essa parte que a gente chama, né, no direito de direitos reais, envolve assim, uma junção de muitas matérias. Então, isso por si só já torna o inventário algo complexo. Tem prazos, tem pagamento de valores de impostos, pagamento de custas processuais e assim por diante. Então, isso por si só já é difícil. Além disso, começam as brigas, né? Aquele que cuida, às vezes entende que tem mais direito. Aí, se você vai dividir tudo por igual, ou seja, todo mundo vai ficar com uma partezinha do bem, às vezes até mais rápido. Mas às vezes eu quero ficar com um imóvel, você quer ficar com outro, Sandra. E isso tem, às vezes, diferença de valores, a gente briga pelos valores, ou eu quero vender, você não quer, eu quero por um valor, você quer por outro, e aí começam as diversas discussões envolvendo o inventário. Tem dívida, tem prestação de contas, tem uma série de fatores que podem influenciar esses litígios que a gente vê, que às vezes perduram por anos e anos a fio aí. Aí o Maciel, aqui nosso ouvinte, ele questiona, seria, no caso, mais fácil já fazer a doação em vida para evitar esse transtorno? Olha, sim e não. Essa é uma grande dificuldade que nós temos. Por quê? Quando você faz a doação, esse imóvel deixa de ser seu. Então, a doação ela não pode ser tida como um coringa, como se fosse a grande solução de todos os problemas do inventário. Além disso, a lei não admite que você doe todo o seu patrimônio. Então, você só pode fazer a doação de um bem imóvel se você tiver outros bens que resguardem metade do seu patrimônio. Senão, essa doação também pode ser anulada. Nós temos ainda que pensar o seguinte, você pode ter mais de um herdeiro. E aí, esses outros herdeiros também podem se sentir prejudicados. E começa uma nova briga judicial. Por quê? Quando você falecer, esses outros herdeiros vão dizer, olha, a Mariana privilegiou um dos filhos em detrimento dos outros, e agora eu quero que esse bem seja trazido para cá para a gente repartilhá-lo. Então, são todos esses cuidados. A gente não pode tomar essa informação como se ela fosse uma informação simples, mas talvez seja uma possibilidade. Às vezes você tem valores em conta, só um herdeiro, só um imóvel, e você pode fazer essa doação, só tomando um cuidado. Quando você faz a doação, aquele bem deixa de ser seu. Às vezes, na velhice, é a segurança que você teria para os seus cuidados e aquele bem deixou de ser seu. Então, é um planejamento que tem que ser feito com muita cautela, muito estudo. Mais uma pergunta aqui, doutora Mariana. Na herança vale qualquer documento, digitado ou de próprio punho, ou tem que ser o inventário? Porque a gente até já perguntei sobre não ter inventário, né, registrado em cartório. Imagino que a pergunta seja sobre o testamento. Se o testamento pode ser escrito à mão ou digitado, autenticado, como é que é? Perfeito. Então, nós temos no direito diversas formas de testamento. Nós temos testamento público, os mais conhecidos, né, são o testamento público e o testamento particular. O STJ, cada vez mais, tem se posicionado, o STJ, né, que acaba que essas discussões vão todas caindo lá. Então, é o STJ que, no final das contas, se posiciona sobre essas discussões. Cada vez mais o STJ tem se posicionado no sentido de dizer o seguinte, que ou seja, eles tentam privilegiar a vontade daquele que faleceu. Mas o testamento em si, ele é cheio de requisitos para que ele seja considerado válido.
Então, se você quer que o seu testamento tenha a menor chance de ser discutido, você precisa se resguardar. O ideal é que você faça, por exemplo, um testamento público, porque aí o tabelião vai seguir todo um rol de requisitos para que você não tenha o risco de ser impugnado. E mesmo assim a gente vê cada vez mais discussões e disputas judiciais em cima do testamento. Mesmo assim, os testamentos particulares, que são esses feitos em casa, sem grandes formalidades, o posicionamento do STJ é de tentar manter a vontade do falecido, ao invés de tentar privilegiar só as formalidades. Esse tem sido o posicionamento mais recente. Mariana Baroni, que é advogada, presidente da Comissão de da herança, as regras. Quem tem problema com dívida, porque a ideia, Sandra, é a seguinte: as dívidas nunca ultrapassam as forças da herança, ou seja, em tese, eu nunca vou herdar dívida. Por exemplo, se eu tenho uma herança que vou receber de 500 mil reais e tenho as dívidas, o espólio, né, que o falecido ali deixou para mim, de 600 mil reais, fazendo de uma forma muito simples, tá? Mas eu vou pagar essas dívidas e esses 100 mil reais que sobraram de dívidas vão acabar por aí. Eu não vou herdar essas dívidas. Mas para isso acontecer, tem que ter muito cuidado. Sim. Porque a depender do caminho que vocês adotarem, essas dívidas podem vir para cá, mas por uma outra forma, um inventário mal feito, né? Uhum. Agora, a grande discussão que se tem, as brigas judiciais que se tem, são a forma que vão pagar as dívidas, quais são os bens que têm a dívida, a ordem das dívidas de pagamentos e assim por diante. É isso que dá muita discussão. O inventariante, que é o responsável por listar todas essas dívidas, por listar todos os bens que se tem. Outra discussão que nós temos muitas vezes em inventário são as omissões que se tem de patrimônio, aluguéis que não se levam para inventário, ou seja, receitas que o inventário tem, que o espólio tem, e que não são levadas para o processo. Isso também gera muita briga, muita discussão. Cabe um outro capítulo aqui, digamos assim, né, Mariana? Mas já